Estamos então na 23ª Expo Revestir, mais um podcast incrível, hoje com a presença do Victor Martinelli. Victor Martinelli do Clube Casa Design, que também vai participar com a gente da imersão do Arquiteto Empreendedor, diversos eventos no Brasil. E aqui a gente vai falar sobre um assunto super importante, que é a conexão da indústria com a arquitetura e a arquitetura mais empreendedora, né? E vamos trazer alguns pontos importantes para desmistificar algumas questões que vão surgindo nesse mercado mais digitalizado, tá bom? Primeiro, obrigado pelo convite. A Gabster vem fazendo um trabalho muito legal junto com a gente aqui no stand do Clube Casa e com a trajetória que tem no mercado. Então vai ser um prazer a gente falar um pouco sobre como o arquiteto deve se posicionar no sentido de ter mais resultado dentro do escritório, o quanto ele focar em eficiência é importante para ele obter mais resultados, se colocar no lugar da pessoa que vende projeto, a pessoa que acompanha e que orquestra uma situação para que as coisas aconteçam. Então, obrigado pelo tempo de você que está ouvindo, obrigado pelo seu tempo de estar compartilhando aqui comigo. Eu espero que as pessoas gostem do que a gente vai trazer aqui. Vamos lá. Legal, sempre é o propósito de trazer um conteúdo super profundo também e denso, faça sentido para isso. Bom, vamos começar com algo que vem modificando a vida de todos aí, que é a digitalização do mercado. Sim. Né? Você que tem super experiência já com várias palestras aí há bastante tempo, fala um pouco para a gente como é que está acontecendo esse processo de digitalização no mercado e quais são os principais impactos na vida do arquiteto hoje, com novas tecnologias e novas formas de trabalhar. Legal. Eu sempre, de uma certa forma, eu acho interessante a gente falar do lado humano antes da digitalização. Uma parte do conteúdo que eu falo sobre a importância da ambidestria, no caso de você ser um profissional que você explora, um profissional explorador que busca novas informações para trazer conexão, um olhar treinado para o novo, para você implementar para dentro do escritório. E o profissional ambidestro também é um cara que ele está olhando para a busca de eficiência. Então, ele está buscando melhorar os processos, ele está buscando melhorar o processo de venda, o processo de projetar, o processo de intermediação entre as partes, então fornecedores, clientes e tudo mais. Então, eu acredito que o profissional ele precisa ter um olhar ambidestro, primeiro, de comportamento, de entender que ele precisa ir em busca do novo, inicialmente, para treinar o olhar, não deixando de olhar para dentro, que a busca por eficiência ela é algo constante e não dá para você falar de eficiência se você não falar de processos e tecnologia. Então, eu tenho certeza que o profissional ele tem que ter essas características humanas do interesse pela eficiência e pelo novo, né? Pro olhar do novo. Antes mesmo de você falar da parte de tecnologia. E a tecnologia, muitas vezes, a pessoa ela busca o meio de resolver um problema, né? E a digitalização no nosso setor, eu costumo dizer que a tecnologia ela não pede licença, ela simplesmente nos coloca numa situação de uso, simplesmente. Então, tá aí N motivos para falar sobre isso, né? Então, você pega desde o setor de gastronomia, você pega o iFood, você pega no transporte, você pega o Uber, você pega agora o que está mais acontecendo recente, a inteligência artificial através do chat GPT. Então, no nosso setor não foi diferente. Antes as pessoas projetavam num nanquim, depois veio o AutoCAD, depois veio as plataformas 3D. de 3D, e nesse momento a gente já está falando como você introduz materialidade já dentro do projeto, ele sendo desenhado, né? Então, eu vejo que não é uma situação de aprendizado do setor.
Eu vejo que o arquiteto, o especificador em si, ele está sendo empurrado para isso, e quem não tiver apto, de uma certa forma, vai deixar de surfar uma onda absurda de grande que está vindo no mercado. E não só o arquiteto, mas o varejo, o fornecedor também, né? Então, eu vejo que a digitalização do setor não é algo novo, ela já é algo que está acontecendo, e quem não tiver com o olhar treinado olhando para esse novo, ela simplesmente vai se ver na cadeira utilizando e não indo buscar, né? Então, é a oportunidade de hoje para quem está nos ouvindo de entender que o consumo da digitalização para dentro do escritório, para dentro do varejo físico, com relação a desenho, com o processo de elaboração dos projetos mesmo, ele já mudou, sabe? Então, se ele não atentar para esse novo agora, eu tenho certeza, na verdade, que ele vai se ver na cadeira utilizando e não vai ter surfado a onda desde o início. Okay. Esses desafios que são colocados hoje para o mercado como obrigatórios, né, de adaptação, exigem novas habilidades dos profissionais. Né? Eu também gosto de olhar muito para esse mercado o mercado mais digitalizado, não que a tecnologia vai vir para substituir as posições, mas está trazendo mais eficiência. Né? A gente vê que as empresas que evoluem mais com mais eficiência acabam contratando mais profissionais, porque elas têm geram uma riqueza maior e têm condições até de fazer maiores contratações. Tem um livro que eu li que se chama Audaz, né? É do Maurício Benvenuto. E nesse livro ele traz como as coisas vão com o tempo, quanto mais o tempo vai passando, mais as coisas vão ser democratizadas, né? Então, por conta que a tecnologia e a eficiência, ela vai dar isso para as pessoas, né? Então, tem fora do mercado, já está acontecendo isso, então a fome está, né? Sim. Quanto mais o tempo passa, menos você vai tendo esse contato, né? Então, por exemplo, trazendo isso para o nosso setor, eu acredito que a tecnologia, ela vai gerar tanta eficiência que o projeto em si, ele vai, de uma certa forma, ele ser democratizado também para o consumidor final. Isso vai gerar eficiência para quem projeta, né? Na questão do entendimento de como utilizar essas ferramentas para o cliente, mas também vai baratear o processo e dar possibilidade para quem não tinha capacidade de contratar um arquiteto ou ter um projeto para fazer uma edificação de uma casa ou construir um imóvel, ele vai ter acesso. E eu acho que a única forma de você democratizar algo é geração de eficiência, e a única coisa que gera eficiência é tecnologia. E é um pouco do que... Um pouco não, é 100% do que vocês estão trazendo para o setor de arquitetura e decoração. Isso. É até interessante você como a pessoa que também está entrevistando, você trazer nesse bate-papo esse meio, o que vocês estão fazendo para democratizar esse contexto do arquiteto e aí vem lojista. Vem muito essas perguntas, né? Qual é o novo papel agora do arquiteto, o novo papel junto à loja e à fábrica, né? A gente faz essa conexão com a indústria para que a indústria entenda os produtos que o mercado está buscando, né? Mas no meio tem um elo super importante que é o lojista, o varejista, que está ali também precisando se transformar. Dentro desse processo, a gente não tira nenhum dos elos e, muito pelo contrário, a gente dá otimização e eficiência para todos elas, especialmente da loja, que continua fazendo todo o seu trabalho comercial, obviamente, né, fazendo a venda propriamente dita e também depois a montagem do ambiente, fazendo as entregas e tal. Então a gente vê que a loja também está se transformando mais por um ambiente não de compra e venda simplificada de produtos, mas por um local maior de experiência. Total.
100%. Traz um pouco de exemplo, se você puder, dentro da rede do Clube Casa, de exemplos onde você vê que essa transformação está acontecendo, onde lojas estão se transformando por pontos de maior experiência junto aos produtos do que um processo já comoditizado de compra e venda. Legal. É bem interessante que as marcas de alto luxo dentro do nosso setor, elas já se preocupam com a experiência do cliente há bastante tempo. Eu estive em janeiro com o Thiago na NRF desse ano e as palavras que mais foram utilizadas, a primeira delas no varejo físico foi eficiência, tá? É a eficiência e o olhar para o básico bem feito. E elas estão enxergando o varejo físico como um playground. É um lugar onde a pessoa ela vai experimentar o novo, que é uma extensão da casa dela, onde ela se sinta confortável e ela possa ter a experiência do toque, ter a experiência de estar num lugar aconchegante. Experimentação total do produto e não mais aquela coisa de produto espalhado pela loja toda, onde você não consiga visualizar as coisas. Até porque hoje os projetos ele vai já trazer isso tudo pronto foi concebido pro cliente, né? Então o ambiente do varejo físico ele vai ser algo muito mais de experimentação para o cliente que está indo lá não olhar 1000 pisos, não olhar 1000 tipos de cavas de marcenaria ou a iluminação que vai ficar no móvel, mas ele vai lá para ver o projeto dele concebido e ele vê aquela materialidade sendo exposta a algo já funcional. Ele fala, pô, olha que legal, vi no meu projeto, é muito bonito, muito legal e a aplicação é dessa forma dentro desse showroom, sabe? Então o playground, o showroom, o varejo físico ser muito mais um ambiente de experimentação e experiência do que qualquer outra coisa. Até uma coisa que apareceu lá, que me conectou a isso, o que mais faz um varejo vender dentro... na verdade, o que mais faz, não. O que apareceu bastante é que um influenciador, ele tende a fazer um próximo consumidor ou outros parceiros a consumirem mais dentro de uma loja. Olha que interessante o paralelo que eu fiz. Se você tem uma loja que ela é focada em experiência do cliente, você está num ambiente montado de um playground para fazer isso, se você tem um arquiteto que é um influenciador, se você tem um cliente que é um influenciador e ele está dentro de um ambiente que vai trazer conforto para ele, ele também vai ter mais facilidade de gravar, de ter pontos de contato que faça com que aquele varejo físico saia do físico e vá para o digital de uma maneira espontânea, né? Então, utilizar a loja como um meio de ir para o digital, até para marketing mesmo. Então, a gente está caminhando para o varejo físico ele virar um ambiente de experimentação. Sim, basicamente. Joia. Legal. E dentro desse processo, os arquitetos que já... Voltando um pouco para o ponto do arquiteto, que você antes também colocou um outro ponto que é o elo, que é o cliente final. Né? Sim. Existe, ainda para reforçar, essa questão de vários pontos, vários elos conectados, né? Faz com que todos olhem para o novo fluxo de valor e questionem qual é o papel de cada um. Né? Uma das questões que surge, e eu vi até isso lá na convenção da Trimble em Las Vegas, uma pretensão, uma dúvida se a tecnologia 3D não vai avançar tanto que vai chegar na ponta no cliente final e o arquiteto vai ficar talvez com menos relevância no processo. Né? Eu acho que isso não vai acontecer de maneira alguma, porque se tem uma responsabilidade, né, e como consumidor final a gente vai precisar ter o especificador ali sempre intermediando.
Mas todos os processos... Até porque também mexer nas ferramentas não é uma não coisa é que qualquer uma pessoa sem Mesmo conhecimento técnico consegue fazer. E mesmo com a inteligência artificial fazendo muita coisa, você vai precisar De conhecimento técnico. criar prompts, criar questionamento para validar e para ver se tudo funciona. Então, com certeza o consumidor final vai ter uma certeza maior a partir dessa otimização completa mais rápido, né, com uma eficiência maior, com uma percepção de eficiência maior de todo o processo. Isso vai facilitar todo o elo. E aí se tem uma mudança, acho que fundamental em se ver que o trabalho não está, a geração de riqueza não está mais pelo volume de trabalho, mas pela inteligência que se aplica dentro desse processo. Sim. E dentro do modelo que você vem mostrando dentro das imersões e do próprio livro, você trabalha com 7 P's. Né? Sim. E dentro disso você trabalha uma série de eficiências, de resoluções de problemas básicos e que vão entregar para o arquiteto mais eficiência. Né? Sim. Fala um pouco sobre quais são os números que os arquitetos acabam absorvendo depois da participação dessas imersões, com a própria aplicação das práticas que eles conseguem ter nos livros e assim por diante. Legal. Com relação à imersão, eu acho que é um momento de autoconhecimento do profissional, assim, falando da imersão arquiteto empreendedor em si. O profissional ele passa um dia ali dentro vendo todos os P's, que a gente acredita que é o passo a passo que todo profissional ele precisa azeitar dentro do escritório dele. Então, existem 8 personas de profissionais, né? Existe aquele profissional que tem de 1 a 5 anos de carreira. Ele vê que o principal desafio dele é precificar e ter um bom orçamento dentro de casa. Existe aquele profissional que ele é jovem também, tem o mesmo tempo de profissão, só que ele já tá... Então, a gente trabalha 5 tipos de personas, eu acho que é assunto para muito tempo. Só que a gente percebe que no nosso setor não são todos os profissionais que estão no mesmo momento. Então, a imersão ela consegue fazer com que o profissional ele se identifique em que momento esteja, e dentro dos 7 P's ele começa a entender em qual tipo de P ele precisa aplicar dentro do escritório dele. Até porque quando um profissional ele cresce um pouquinho mais, o primeiro problema dele passa a ser processos, porque ele contrata pessoas. Então, quando ele cresce um pouquinho mais, pega de 15 a 20 projetos, ele já está lá com 3, 4 pessoas trabalhando para ele. Então, a imersão arquiteto empreendedor, ela começa a mostrar para o cara que dependendo do momento, para o arquiteto ou para a arquiteta, que dependendo do momento que ele está, o que ele precisa implementar dentro do escritório dele é um tipo de cápsula de remédio, entendeu? É um tipo de input diferente. Você não vai falar para um arquiteto que está iniciando agora que ele vai ter uma clareza de um plano de negócio, um planejamento futuro para 5 anos para frente. Mas você pode falar para esse cara que já terminou de organizar os processos de trabalho, processos de desenho, processos de contrato, processos jurídicos dentro do escritório, que se ele tem isso azeitado, o próximo passo é sim criar uma máquina de venda, é sim ele entender como melhor prospectar clientes e escolher o tipo de cliente que ele quer atender. Então, a gente na imersão arquiteto empreendedor, a gente consegue fazer com que o arquiteto ele identifique em que momento do empreendedorismo ele está e que tipo de remédio ele precisa receber para aquele momento. Então, é como qualquer coisa na nossa vida. Então, se você quer fazer exercício físico, você tem que começar aos poucos fazer. E a gente traz dessa forma. Então, não adianta nada você querer falar de venda, marketing e tal, que é a última parte do nosso livro. Querer ter o melhor Instagram, querer ser um puta influenciador, sendo que a conta física tá junto com a conta jurídica. Você nem separou o básico, sabe? E aí que é interessante quando
a gente olha o mercado se digitalizando, se tem um medo de que algum elo vai acabar, né? Só o que você falou, olha quanta coisa que um arquiteto precisa aprender, precisa melhorar ainda para trabalhar nesse elo que é tão forte. Também é a mesma coisa o varejo. Quantas coisas você já falou que são necessárias para o varejo acordar para ele melhorar, né? Então, são evoluções e níveis de maturidade, né? E quando a gente olha a digitalização, no meu entendimento, se pensa que, independente que um processo não está no nível superior de maturidade, ele vai acabar, mas é muito pelo contrário, ele vai ter que acelerar o nível de maturidade e absorver novas habilidades. Eu tenho certeza que as duas maiores skills que um arquiteto e um designer de interiores ele precisa ter, a primeira delas é comunicação, porque ela lida desde um diretor de empresa, um CEO que está contratando ele, ela lida com fornecedores de diferentes áreas, um marmorista, que é um cara que está em produção, um cara mais duro, ele lida com um cara de uma loja de planejado, ele lida com um vendedor e ele lida também com um chão de fábrica. Então, a comunicação de um arquiteto, se ela não tem coerência e um direcionamento certo para a pessoa certa, de maneiras diferentes, esse é um cara que ele não vai conseguir ter um bom trabalho na profissão dele. E vem a origem do arquiteto, que é ser o orquestrador disso, né? Daí. Então, justamente a habilidade de comunicação de um arquiteto, ela que tem um negócio, né, que é um arquiteto empreendedor, ela é um dos principais. O segundo que a gente vê é um bom gestor de projeto, não um bom gestor de desenho. Porque um bom gestor de projeto são coisas diferentes, né? Para você sair do ponto A para ir para o ponto B, para ir dando sequência no projeto, você tem que ir terminando e liberando partes do projeto para ir para outras. E a gente percebe que muitos profissionais eles se perdem por estar fazendo a parte C junto com a parte B, sem ter terminado todos os itens de cada parte. E aí o cliente vai apertando ele e ele vai se perdendo. Então eu tenho certeza assim, que os grandes escritórios de arquitetura, ele tem duas coisas muito bem alinhadas dentro do escritório. A primeira delas é sim essa parte de comunicação, que é uma parte meio intuitiva, que ele vai aprendendo que ele é bom, né? E se ele não tem isso, eu sugiro as pessoas irem atrás de o como ter uma comunicação não violenta, o como aprender sobre comunicação. Então tem alguns livros, né? Então eu li um livro há pouco tempo que chama exatamente Comunicação Não Violenta. Tem o Comece pelo Porquê. Tem alguns livros que ajudam o profissional ele a se comunicar. Tem um outro livro que é mais focado para venda, mas a venda de um arquiteto ela é 100% consultiva, então faz total sentido um arquiteto ler o livro Spin Selling, né? Então são ferramentas de comunicação que ele vai ter para dentro do dia a dia do escritório dele, que não tem nada a ver com projetar. E o outro lado de ser um bom gestor de projeto é que vai fazer ele conseguir gerir equipe, ter processos de trabalho não só de desenho, mas de entrega, de contrato, de recebimento, de cobrança, né? E até porque o próprio desenho ele vai ser substituído por uma inteligência artificial, né? O desenho em si vai ser mais facilitado, para facilitar a vida do arquiteto na hora de desenhar e tal. Se ele tiver o prompt certo, entender, digitar as coisas da forma que ele quiser, as coisas vão sair. Que é o desenho, mas é justamente a gestão do projeto. E dentro dessa evolução do arquiteto empreendedor, uma vez que ele fecha todo esse ciclo e vai aumentando o nível de maturidade, como é que você vê que a indústria precisa se comportar agora desse momento? O que ela precisa? Ela precisa acordar para quê? Para que ela possa se conectar de maneira mais eficiente nos processos. Fala também sobre esse trabalho junto à indústria que é necessário. Eu vejo que a indústria ela tem um olhar treinado para tecnologia, até porque ela vê isso como algo importante. Muitas vezes ela não sabe ainda o como fazer, só que ela já está tateando, ela quer, ela investe nisso. Eu vejo que a melhor forma dela fazer isso é através da revenda, tá? Você treinar as pessoas num efeito cascata, no sentido de
você levar o treinamento não só para os vendedores e para as revendas, mas você levar também esse mesmo tipo de treinamento para os arquitetos das revendas. Então, a melhor forma, eu acho, que uma indústria tem de fazer o mercado entender a tecnologia como algo primordial é ele se conectar através de conteúdo, através das revendas, porque é efeito cascata, não tem como atravessar. Então, você pega qualquer marca no setor, tem milhares de revendas ou centenas de revendas no Brasil inteiro. Com quantas pessoas essas revendas não se comunicam? Então, a melhor forma que tem é você treinar as revendas para as revendas passarem o mesmo tipo de comunicação para frente, e não tem outro caminho senão a educação, sabe? A imersão arquiteto empreendedor é algo... Você tem diferentes tipos de pessoas fazendo trabalhos incríveis de conexão, de falar sobre vendas, de falar sobre software, falar sobre digitalização. E a melhor forma de fazer isso é você conectar esses conteúdos com a indústria para ela distribuir isso para as revendas e para os profissionais. Eu não vejo outro caminho. E talvez outro caminho seja através de influenciadores digitais, mas não tem como um influenciador digital falar de produto e falar de ferramenta se ele não tem o conteúdo para passar. Justamente. Então, eu vejo que o único caminho para uma indústria é focar num academy ou um próprio, ou contratar pessoas que estão falando sobre educação e de digitalização no nosso setor para poder cascatear essa informação para baixo. É o que eu enxergo. Assim. Legal. E para a gente fechar, como é que você vê, qual seria o primeiro passo que uma indústria deveria fazer para entrar... O primeiro passo simples, assim, para começar a gerar conteúdo sobre essa nova forma de trabalhar, conectada aí à arquitetura mais empreendedora? A melhor forma, cara, eu vejo que o mercado é uma dor latente. A gestão por um escritório de arquitetura é o armário bagunçado que toda casa tem, ou uma sala bagunçada que toda casa tem. A pessoa abre a porta, olha e fala, depois eu arrumo, sabe? A gestão para escritório de arquitetura é isso. Até porque o arquiteto ele não se vê gestor de... um dono empresário de uma empresa de arquitetura. Ele se vê como muitas vezes, não são todos, mas ele se vê como um artista, como um arquiteto, como um designer de interiores, né? Então, é uma dor que pulsa, é uma dor muito latente esse assunto, sabe? Que começou a ser discutida faz mais ou menos 4, 5 anos. O empreendedorismo dentro do nosso setor começou a ser discutido faz pouco tempo, sabe? É uma criança de 5 anos ainda que tá correndo e fazendo birra, sabe? Então, a melhor forma é ele tomar esse assunto como algo importante, e setorizando cada um desses temas, sabe? Dentro do empreendedorismo tem tanta coisa, né? Você tem a parte de contabilidade, você tem parte jurídica, você tem parte financeira, você tem vender, você tem um marketing. Cara, tem tanto assunto para ser abordado, sabe? Que tudo impacta no empreendedorismo. Então, eu vejo que a indústria precisa pegar todos esses temas que são pertinentes à vida de um profissional, que não é só o projeto, e ajudar esses caras a serem melhores. Então, a indústria se preocupar com o profissional dele ser um empresário melhor mesmo, sabe? Então, existem várias formas de fazer isso. Seja falando de marketing, seja falando de contabilidade, seja falando... sabe? De diversos assuntos. E talvez começar por aquele assunto dentro da indústria em que a indústria domine mais, né? Ela tem a maior relevância nesse sentido. Também. Nosso mercado de imóveis corporativos, né? Tem tanto assunto que poderia ser abordado junto à arquitetura do ambiente corporativo e ensinar o arquiteto a fazer uma venda para o mercado corporativo, que já é uma essência do mercado, né? Coisa simples. Hoje mesmo, aqui na feira, a gente estava falando sobre acústica
com um arquiteto mega, tem 10 pessoas no escritório, tem um trabalho incrível, e o cara, ele terceiriza acústica dentro do escritório dele, ele faz estádio de futebol, tem academias pelo Brasil, sabe, que 1.000 metros quadrados, e ele utiliza a acústica de uma maneira terceirizada. Então, cara, olha o tanto de coisa que a indústria poderia, de uma certa forma, de uma forma técnica que eles têm. De acústica, ensina o cara sobre as técnicas. Poxa da acústica, vida, iluminação, revestimento, materialidade. E muitas vezes, né, você tem tanta experiência em fazer vendas para CEOs, né, de grandes corporações, e o arquiteto também precisa conhecer, se comunicar com o CEO, da parte técnica também. Exatamente. Né? Então são alguns insights aí. Muito legal. Muito legal. Bom, super parabéns por todo o teu conteúdo, tudo que você gera. É o mestre dos palcos, eu fico sempre te acompanhando aí. Vai ser um prazer acompanhar você e o Jaime também dentro das palestras, né? São imersões que realmente transformam vidas. E conto com a gente poder conversar aqui no Clube Casa mais vezes ainda durante essa semana, produzir mais conteúdos aí para o nosso público. Super obrigado. Eu queria trazer uma coisa que eu venho fazendo uma consultoria, né? Pra mim. E eu não tenho... Eu quero que esse assunto seja pulverizado, sabe? Não é o Vitor, não é o Jaime. Eu quero que quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, ouvirem a gente e serem multiplicadores do mesmo assunto, eu acho que não tem maneira mais eficiente das coisas evoluírem, sabe? Eu não quero ser o mestre dos palcos, sabe? Eu quero que vários arquitetos se sensibilizem dentro desse assunto, como eu já ouvi em vários estados, pessoas levantando a bandeira agora, vendo isso como importância. Então, de verdade, eu espero que existam multiplicadores de empreendedorismo e gestão para o mercado Arch Decor, que é um mercado rico pra caramba e deficiente no sentido de gerenciamento, de gestão, de empreendedorismo. Então, eu quero que se multiplique as pessoas que falam de gestão, que falem de tecnologia, e não as pessoas serem só arrastadas para esse caminho. Então, esse é meu objetivo. Legal? Muito bonito. Obrigado pelo convite. Era algo que não estava agendado e eu espero que esse assunto seja legal para todo mundo que está aí nos ouvindo. Legal? Só isso. Obrigado por compartilhar aí também esses nossos conteúdos nas redes sociais e continue acompanhando aí Clube Casa Design by Gabster aqui na Arena, na Expo Revestir.